Salve galera, eu sou o professor Alex Baoli, estamos aqui na biblioteca do Colégio Polivalente de Juazeiro do Norte e a gente está iniciando hoje, introduzindo na verdade, um café com literatura, certo? O livro de hoje a ser abordado, que a gente indica como leitura obrigatória para o ano de 2020, é esse romance aqui, Um Defeito de Cor, da escritora mineira Ana Maria Gonçalves, ela que é publicitária, né, de formação, morou muitos anos em São Paulo e uma vez cansada da publicidade, ela resolve mergulhar, fazer uma incursão nessa parte, né, no fato histórico, que é a Revolta dos Malês, e a partir daí ela vai desenvolvendo o enredo para nos contar essa história, repito, em Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Vem com a gente! Quer espaço? Não. A performance de novo, viu? Olá, gente amiga, boa tarde. Bem-vindo ao Café e Literatura. O Café e Literatura de hoje tem o propósito de indicar um livro, né? Como estamos iniciando o ano, então seria uma dica de leitura para esse ano, em qualquer mês, em qualquer período da sua vida neste ano que você pretenda ler. Mas tenha sempre essa dica, né? Tenha sempre à mão, de preferência, esse romance, Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, né? E por que nós estamos indicando esse romance, né? Esse romance eu o descobri em 2009, né? Mas é um romance de 2006, ganhou o prêmio Casa de las Américas, que é um importante prêmio de língua espanhola, né? E aí, esse romance, bem denso, né? Tem 947 páginas, dá para ler numa tarde primaveril, né? Vai contar a história, a trajetória de Kendé, há quem pronuncie Querrin, né? Kendé é uma menina que vai nascer no Dahomey, hoje Benin, né? E vai contar a história de cerca de mais ou menos 200 anos, né? Há 200 anos, por volta de 1808, 1810, quando Kendé é capturada na costa africana, né? Ela, que era gêmea com a sua irmã Tayo, ou Taió, e tinha um irmão mais velho, Cocum, né? Por que é importante ir referenciando esses elementos, né? Esses personagens dentro da trama? É exatamente para a gente mostrar a dimensão, essa extirpação que foi a trazida de Kendé, né? De África para cá. Pois bem, né? Logo no início do romance, ela começa a questionar a memória, ela se enuncia, né? Eu sou Kendé, nasci em Savalu, e aí ela começa a estabelecer as relações, né? As relações que ela tinha junto do seu convívio, da sua comunidade lá em África, né? Ela nascida numa das cidades de Dahomey, hoje Benin, né? É capturada e após presenciar a mãe sendo estuprada por tropas de soldados inimigos e o irmão sendo morto, isso causando nessa morte um riozinho de sangue, que é uma metáfora que é muito recorrente no romance, né? E a gente vai tentar construir esse vídeo sem dar spoiler do texto, do próprio livro, né? Pois bem, uma vez capturada, quem vem no navio com a avó e a irmã, né? Só ela consegue sobreviver, né? E ela estava sempre atenta ao longo da travessia às histórias, às conversas que se falava no interior do navio. E aí, ao longo dessa viagem, né, dessa árdua viagem no tumbeiro, Kendé escuta que uma das primeiras providências dos colonizadores, né, ao receber os escravos aqui, no caso escravizados, era batizá-los para que eles pisassem em terra brasileira já sob o nome de cristão e também com a crença cristã, pelo menos no que se refere ao batismo, né? E aí a Kendé começa a narrar, a questionar a memória a partir daí, né? Meu nome é Kendé, nasci em Savalu, o que eu vou contar agora tem importância, mas antes disso a vida corria o seu destino, né? Palavras dela. E a gente vai percebendo como é essa trama, como é essa alteração, né? Essa alteração na vida da personagem Kendé. O livro é dividido em 10 capítulos, né? Sempre atentando que eu procurarei não dar spoiler nesse vídeo. Ele é constituído por 10 capítulos, né? Você pode dizer, nossa, como é que um livro desse, 940 páginas, 947 páginas, só vai ter 10 capítulos, né? Mas, na verdade, são 10 capítulos, todos eles têm como epígrafe um provérbio africano, né, de várias regiões da África,
E aí, esses capítulos eles são subdivididos, eles são divididos em subcapítulos, o que torna a leitura mais fluida, a leitura mais corrente, né? E aí, a quem der vai estabelecer algumas marcas, né, constitutivas da sua vivência, da sua experiência de vida, né? Que vai ser exatamente ao chegar ao Brasil, ela é comprada para ser escravizada, né, na Casa Grande, né, fazer companhia a uma personagem que irá se tornar amiga dela, que é a Maria Clara. E aí a quem der vai ter a oportunidade de aprender a ler. Quando esta Maria Clara estava aprendendo a ler, a quem der é uma das personagens, né, de dentro da casa, é uma mucama, é dama de companhia, que vai aprender a ler, inclusive, mais rápido, né, mais cedo do que a Maria Clara. E aí vai constituindo a amizade, né, entre bastante significativa, que a gente está falando do período da transição do período colonial para o período imperial aqui no Brasil, e a quem der que é negra, estabelecendo essa amizade com a Maria Clara, que é uma mulher branca, né, que é uma menina branca, que tornou-se uma mulher branca, que houve essa continuidade da amizade. E aí a gente vai acompanhando de perto, né, a forma da Ana Maria Gonçalves narrar esse livro é muito interessante, é muito bacana, porque a gente vai perceber, muitas vezes a gente vai olhar com os olhos da quem der e sentir o que a quem der sente na trama. E aí ela vai passar por vários percalços, né? Vai ter a questão de ela ser, quando está se pondo moça, ela vai ser estuprada, né, pelo senhor, o José Carlos, que é o dono dela, né? Todas as aspas possíveis aí. E aí, desse estupro, dessa violência, vai resultar num filho, né? Primeiro filho dela. Lá para as tantas, né? Em algum momento da narrativa, ela vai se envolver na revolta dos malês, desenvolvendo um papel importantíssimo nessa revolta, que aconteceu na Bahia em 1835, né? E aí, nessa altura, a quem der já sabe ler. Depois ela vai ter, um pouquinho antes, ela vai ter como castigo da sua dona, né, a Ana Filipa, para ela ficar distante do filho, então ela vai para a casa dos ingleses, na cidade, e não na ilha de Taparica. E aí ela aprende inglês, né, e aprende também uma receita para fazer cookies, né, aqueles biscoitos doces. Então a gente já percebe que a quem der, ao longo da narrativa, ela vai juntando, ela vai confluindo uma série de habilidades, né? É uma série de habilidades que vão ser fundamentais para ela sobreviver e ascender nesse Brasil do período, né? Nesse Brasil imperial já. E aí ela se envolve na revolta dos malês, desenvolve um importante papel. A autora Ana Maria Gonçalves vai fundindo a história da Luísa Maim com a quem der. Aliás, o nome Luísa é o nome da quem der, né? O nome de branca, como ela mesma diz, foi o nome que ela recebeu ao ser batizada aqui no Brasil. Esse livro ele né, nos tira o fôlego no sentido de ser uma leitura fluida, mas ao mesmo tempo é pesada. São vários elementos que ela vai narrando aqui, várias possibilidades, cenas de estupros, cenas de extirpação de olhos, como acontece com a escravizada Vera Enciana, né? E também cenas muito, muito dolorosas, né? Além dessas que eu já mencionei, como o que acontece com o Lourenço, que é o namorado da quem der, né? Que vai ser estuprado pelo senhor José Carlos, depois vai ter seu órgão extirpado, e todas as outras nuances que a própria narrativa vai dando, né? A história dura mais ou menos 80 anos, né? E a gente quer indicá-la, né, como leitura para esse ano. Como eu disse, não queria dar spoiler, né? Então, descubra o universo da Ana Maria Gonçalves com esse livro, Um Defeito de Cor. Há de se descobrir também o porquê do título. Um abraço e muito obrigado pela atenção.